Tudo bem, pessoal? Hoje a gente conta aqui com a presença de Marcos Noma, presidente e CEO da Noma Implementos, não é verdade? E que vai conversar com a gente sobre produto, sobre questões de mercado. Tem um frigorífico novo, né, que foi apresentado há pouco tempo e que vocês estão dizendo, né, que é o produto mais resistente do mercado. Por que ele é o mais resistente, Marcos? Opa, então primeiro aí um cumprimento para todos, uma satisfação enorme estar participando junto com vocês e falando sempre aí das tecnologias, que é o que mais aí motiva o MTED, né? A gente lançou agora a câmara frigorífica, sempre a gente tem que pensar no objetivo do transporte, então frigorífico, frio, tem que segurar o máximo da temperatura baixa dentro da caixa. E essa é a grande inovação, ou a grande diferença que tem o produto que a gente acabou de lançar, que é a câmara frigorífica da Noma. É uma câmara que tem tido aí um desempenho comprovado já pelo próprio transportador, então não é mais só num laboratório, né, ou dentro aqui da fábrica, mas já no transporte, que ele chega numa temperatura baixa muito mais rápido e ele deixa de perder essa baixa temperatura com mais tempo, né? Ou seja, o motor refrigerador, que é combustão ou elétrico, né, dependendo da situação, ele tem que ser acionado menos vezes, o que acaba gerando menos custo, né? E esse é sempre o objetivo da gente na hora que está desenvolvendo um produto. Agora, Marcos, e o pulo do gato nessa tecnologia? Por que o seu é mais eficiente? O que você fez de diferente do vizinho? Não, Roberto, até assim, não é uma questão só de ser um pulo do gato. É que tem alguns princípios na construção dos produtos que, com o tempo, vai se perdendo, né? E a gente nada mais fez o quê? É rever alguns processos que era usado um pouco mais anteriormente, e algumas medidas, né, de composição desses materiais, e que isso retorna, né, a um padrão que a gente já tinha num passado, aí, né, ou o mercado já comportava. Então, o pulo do gato é querer fazer bem feito, né, não tentar economizar naquilo que não pode ser economizado. Eu sempre digo, né, implemento, é um produto que está lá com 40, 50 toneladas nas cotas, né? Qualquer deficiência num componente, vamos pegar de freio, né, ele é fatal. Então, a gente não pode economizar nisso. É ter o espírito assim, ó, vamos fazer bem feito, e se o nosso produto ele conseguir gerar um bom resultado para o cliente, né, financeiro, econômico, é natural que ele vai se destacar, né? Diferente de um automóvel, que o automóvel é um prazer, é uma satisfação, né? O implemento, não, ele tem que fazer para dar resultado financeiro. E é nesse princípio que a gente está desenvolvendo. Então, respondendo mais objetivo aí, né, Roberto? A diferença que tem é o nosso espírito de querer fazer pensando na operação do cliente, e não pensando só na fabricação. E isso representa que vocês usam, vamos dizer assim, não poupam em soluções, não poupam em materiais, coisas desse tipo? Deixa eu até incrementar essa pergunta, porque você falou que vocês revisitaram, né, alguns projetos, tecnologias que já se usava, né, e, sei lá, por qualquer motivo, talvez tenha deixado de usar, talvez para deixar um implemento mais leve. Essa volta, né, de mexer em espessura e por aí vai, torna o seu implemento mais pesado? Não, ao contrário. A diferença, sim, é que tem lugares ou partes do equipamento que a gente pôde, né, diminuir peso, e em compensação tem outras que teve que ganhar, mas no balanço geral, né, ele acaba ficando numa condição muito positiva, né? O resultado em si, eu aumento a eficiência do produto sem diminuir a estrutura, né? Ou seja, o peso ele acaba ficando equivalente ao que já tem no mercado. É aquela história, né? Se pensar bem em desenvolver, na hora que está se desenvolvendo o produto, a gente pode otimizar, né? Já que o peso é equivalente, né? Ele ganha eficiência energética, rentabilidade para o cliente, o diferencial dele sobre o concorrente, em que o cliente ganha?
assim, Roberto, o que a Noma tem mais especialidade é na produção do chassi e na suspensão, né? Essas são as partes que a gente tem um domínio muito grande, já há muito tempo desenvolvendo, e aonde a gente conseguiu, por exemplo, diminuir o peso. Já na caixa de carga, que nesse caso ele precisa ter uma parede um pouco mais espessa para segurar esse frio, vamos usar o termo popular, né? A gente não economizou, ao contrário, ali a gente falou, ó, se tem que ter 8 centímetros de parede, o equipamento tem que ter, que senão não vai atingir o resultado esperado. Ou, quando não, o resultado fica operacionalmente inviável, porque é aquilo que eu estava explicando. Quanto mais rápido a caixa frigorífica ela perder a temperatura, mais cedo aciona o motor. Se acionar o motor, está gastando combustível. Gastou combustível, é dinheirinho indo a cada minuto, né? Esse é o princípio, no caso específico do frigorífico. E dessa mesma forma, por exemplo, nas outras linhas de graneleiro, de basculante, do cider, né? A gente foi tentando, buscando sempre otimizar, né, nessa parte de suspensão e chassi, e aonde realmente não tem sentido, não pode, né, vamos dizer, conceitualmente diminuir, a gente não reduz, não. E essas, por exemplo, as soluções que você tem em termos de estrutura, suspensão, chassi, são comuns a tudo que a Noma faz, né? Então, no segmento de implemento, né, como é que funciona, né? Por que a gente chama de geração titânio, né? Que é essa que a gente lançou o ano passado. Porque um pouco diferente do automóvel, que você vai pegar lá o sedã, né, usando as marcas aqui, o sedã médio da Toyota chama Corolla. Então ninguém chama, qual é o sedã médio Toyota? Não, da Toyota, é Corolla, né? Assim como o sedã médio lá da Chevrolet chama Cruze. Eles são concorrentes no mercado. No implemento, a gente não tem assim, como que chama o basculante da Noma? Chama Corolla. E como chama o basculante da concorrente da Noma? Chama Cruze. Não, tudo é basculante. Então, a inovação, ou em especial as mudanças de design, que é feita em um produto, numa linha de produto, graneleiro, basculante, ela automaticamente se multiplica, né? Então, é isso que a gente acaba fazendo. Agora, indiscutível, a tecnologia aplicada em suspensão, ela está servindo a todos. A tecnologia aplicada num chassi na conceituação de um chassi, ela está aplicada a todos. É claro que observando-se cada aplicação do produto final, né? Então, um exemplo do próprio basculante. O basculante, ele não pode ter um chassi tão flexível, né? Por quê? Porque se o chassi da basculante for flexível, quando ele vai fazer o basculamento, a chance dele tombar é maior, né? Então, ele é um chassi mais rígido. Agora, um chassi de um graneleiro, ele é mais flexível, até porque, dependendo da estrada que ele está rodando, se ele não tiver essa flexibilidade, por exemplo, é onde vai quebrar. Então, você vê que são mundos antagônicos dentro da mesma estrada, né? Vamos pensar assim. Legal. E diante, assim, você apresentou essa linha Titanium, né, no ano passado, 2019, agora a gente teve o frigorífico, e diante dessa multiplicação, né, da nova tecnologia, do novo design, o que vem por aí? O que a Noma segue desenvolvendo, o que já tem teste? Dá um spoiler para a gente. O que a gente está agora, que é o nosso próximo passo aí, é a reformulação da linha dos equipamentos de carrega tudo. São aqueles que carregam aquelas máquinas amarelas, né? Caterpillar, Komatsu e tal, né? Os pá carregadeira, esteira. E também hoje carrega muito máquina agrícola, né? Então, esse também é um segmento que a Noma atua. Ela foi reformulado agora, já começou parte dessa produção. Os próximos que estarão saindo já saem com esse novo conceito aí. E, da mesma forma, existem alguns outros segmentos que a gente também está buscando atingir, fazendo essas renovações, né? Que é o caso de equipamentos com material mais específico, como é o caso do alumínio, o aço inox, né? Esses são produtos que estão saindo do forno. Você consegue já apresentar para a gente as vantagens dessa prancha em relação à geração anterior? Quais são os ganhos? Um ponto que é visual, né, que todo o aparato de design da geração titânio também vai estar aplicado aí nos novos carrega-tudo, né, mas indiscutivelmente que
ele se tornou um equipamento que ele está um pouco mais leve do que a geração anterior, e ele tem mais variantes, né? Porque ele, por mais que por fora pareça tudo meio igual, ele conforme o tipo de produto está se carregando, ele tem algumas especificações, alguns opcionais que antes não vinha. Além de que a operação dele, ele se torna muito mais fácil. Então, se eu pensar, por exemplo, as rampas traseiras de acesso, ou de carregamento, elas são todas eletrohidráulicas, quer dizer, não se tem mais aquele trabalho de ficar segurando a rampa com a mão, né, ele desce sozinho, né, recolhe sozinho, quer dizer, isso é tudo para quê? Em benefício aí do motorista, que hoje também não precisa ali ficar sofrendo o peso das peças para carregar o produto que ele está levando, né? Tá. Marcos, olhando de você para o teu cliente, para o teu mercado, aqueles que estão respondendo melhor ou mais rápido ou sofrendo menos nessa retomada, nesse momento de crise econômica, em tudo? Roberto, indiscutível, né, que no Brasil, graças a Deus, eu sempre uso esse termo do graças a Deus, porque Deus é brasileiro, eu falo, ele deu terra, sol e água em abundância para a gente, e com esses 3 elementos da natureza é que a gente consegue fazer o milagre do agronegócio acontecer, né? Então, indiscutível, no Brasil, o que não para é o agronegócio. Isso ele representa aí com certeza 60%, 65% de todos os equipamentos, caminhões que se produzem no Brasil para transportar commodity agrícola, seja ela o agrícola vegetal, seja ela transformada em animal, que é o caso de suínos e frangos, né? Que a gente tem e hoje até peixe, né? Que a gente tem crescido bastante. Então, o segmento que não parou foi o segmento do agro. E o que agora começa a mostrar caras aí de retomada é a parte da indústria, né, que começa devagarzinho aí a se recuperar. A gente sabe que o segmento automotivo, né, autos de leves e de passeio, eles ainda sofrem bastante, mas com certeza aí a gente tem uma expectativa que esse mercado vai se retomando aí um pouco mais de tempo, mas com certeza ele volta, né? Vocês são especialistas principalmente em semi-reboques, né? Mais do que em produtos sob chassi, né? Sim, isso mesmo. E dentro disso, por exemplo, existe algum planejamento, olha, em função da crise, vamos tentar pegar um pouquinho mais ali ou um pouquinho mais de lá? Vocês estão fazendo algum remanejamento de mercado para compensar um pouco os problemas desse momento? Não, independente da questão do momento, a gente até, vamos dizer assim, teve pouco impacto, né, tendo em vista a nossa atuação comercial aí nesse período, que continuou sendo mais forte ainda do que já estava, né, o que nos possibilitou não sofrer tanto. Mas, independente disso, e já está em prática, é que a linha leve está sendo priorizada, né, então agora a gente está efetivando todos os segmentos ou os maiores segmentos da linha leve, que basicamente até então a gente tinha baú, carga seca, agora a gente está atacando mais forte a parte de sider, basculante sobre o chassi e as carrocerias carga seca, né? Então, independente da crise, então não é uma reposição, é um incremento, porque os clientes têm demandado isso da nossa parte, tendo em vista aí o avanço, né, do tecnológico e o sucesso que tem tido aí geração titânio, o cliente fala, puxa, mas vocês podiam retomar aqueles produtos que vocês faziam logo no início. Fala, pode, né? Ele se tornou mais competitivo, é indiscutível, mas é um produto que já foi muito tradicional da Noma e agora a gente está retomando. E volto a falar, né, por uma demanda vindo do cliente, né, pedindo por um produto que busque trazer mais resultado na operação, né, e que naturalmente seja competitivo no mercado. E assim estamos cumprindo a ordem do cliente. Bom, Marcos, você levantou uma questão interessante agora, que por causa da sua área comercial, da forma como eles agiram, vocês não sofreram tanto. Enfim, como que a área comercial se comportou durante esse período de pandemia? Assim, Gustavo,
Independente da necessidade, né, ou toda essa restrição que ocorreu, a gente sabe que, por exemplo, o agricultor não parou de plantar e colher, e, portanto, ele tinha que transportar. Se a gente não podia, por exemplo, fazer uma venda presencial, como era o mais tradicional do segmento, a gente não perdeu contato com o cliente, né? E não perdendo contato com o cliente, a necessidade que ele tem, a gente acabava suprindo. E nós tivemos também uma diferença significativa. A nossa fábrica, com todas né, ainda que com todos os percalços aí dos fornecedores, a gente não parou, né, em nenhum momento. Isso aí é a nossa lembrança para vocês. A gente não parou em nenhum momento, né? Então, quer dizer, a gente acabou atendendo os clientes que já tinham a demanda contratada com a gente, e acabou atingindo outros que acabaram tendo um ou outro problema de fornecimento, né? Isso, naturalmente, que facilitou aí um pouco a nossa vida. Mas a diferença básica, né? A gente sempre teve à disposição do cliente, né? A gente estava pronto para atendê-lo. Marcos, existe uma infraestrutura no Brasil, um parque fabril de implementos bastante competente, né? Tem um grupo muito bom de empresas relacionadas a Anfisa e tal. Agora, o cliente desapareceu um pouco, né? Com a crise do mercado, o cliente subiu um pouquinho. Onde é que está a briga de foice acontecendo pesado, com maior dificuldade? Porque se você você passa a brigar com gente que você não incomodava antes. Na prática é assim, né, Roberto? Claro que toda vez, né, que costumava dizer o pai de um amigo meu já há muitos anos, né? Toda crise é boa, porque ele mata umas pragas, né? E assim acaba sendo também na economia. Algumas empresas também do nosso segmento, né, deixaram de operar, natural, em decorrência da redução da demanda. Por outro lado, agora na retomada, o mercado ele é menor, mas tem até menos competidor. Existem alguns segmentos que deixaram de comprar nesse período mais drástico aí, que foram normalmente os grandes frotistas, que começaram esse ano, se não fosse a questão da pandemia, a estar falando de novas compras e compras em volume, né? É claro que, da mesma forma que a crise ele arrastou alguns concorrentes nossos, com certeza alguns desses transportadores eles também deixaram de existir. O que tem agora é um momento, a princípio, bastante positivo, que ainda a gente não consegue interpretar se ele é uma demanda reprimida, para mim não é, mas e que o volume tem aumentado mês a mês aí, de modo que até tem-se uma expectativa de que o mercado como um todo não tenha uma queda substancial nesse ano em relação ao ano passado, coisa que em vários mercados, né, tem se falado aí de 30%, 40%, 50% com alguma facilidade. O nosso, ainda a previsão Anfir, ele está, vamos lá, na pior hipótese, falando de menos 10%, né, para um Brasil todo que você tem gente falando de 30%, 50%, 80%, a gente não pode de jeito nenhum falar que estamos no pior dos mercados. Ao contrário, a gente está no mercado ainda privilegiado. Você tem noção, mais ou menos, da quantidade ou do percentual de implementadores que fecharam as portas? 25% do que tinha em 2013, quando no início de 2018, final de 18, 19, já não operavam mais. Esse é mais ou menos o percentual que a gente tem. É muito, né? É muito, claro, porque se você pensar que o mercado em 17, ele chegou a ser 30%, não vou nem falar 1/3, é 30% para baixo do que foi 2013, né? Então, 17, 4 anos depois, o mercado ele se diminuiu a 30% do que tinha sido. Imagina como é que foi a briga de foice nesse período aí. Mas é aquilo, né? A gente também sofreu bastante, né? A Noma passou por um período bastante complicado, mas
perseverando, enxergando, olhando para frente, é que a gente foi achando a saída e conseguimos aí evoluir, lançamos produtos novos, não paramos de desenvolver, independente do que vinha se passando. Acho que essa é a nossa fortuna. Tá, a gente acompanhando essas pesquisas que a CNT vem publicando mensalmente ou bimestralmente, né, sobre esse período que estamos vivendo. Bom, via de regra, a gente vê transportadores encolhendo, com medo do mercado e, principalmente, muita dificuldade no acesso ao crédito. Ou seja, eles não conseguem crédito para pagar folha, muito menos para renovar a frota, para investir em frota. O quanto de... Não, como que você avalia essa situação? Isso está atrapalhando, de alguma forma, a retomada que se esperava para o mercado de caminhões e de implementos? Está impactando como nos negócios da Noma? Indiscutivelmente, né, falando isso de um modo geral, o mercado, né, essa falta de apetite das instituições financeiras em fazer o financiamento, ele gera um problema, assim, né, uma falta para nós. Por um outro lado, o transportador, ou o brasileiro, né, do modo geral, ele é um povo muito safo, né, como se diz, quando ele precisa, ele vai dar o seu jeito, né, e é o que a gente tem percebido. Por quê? Quando existe a necessidade, eu volto a falar, a carreta, assim como o caminhão, não é um produto para prazer, né, de satisfação e tal, ele é um produto que você está para ganhar dinheiro em cima de uma operação. Ele acaba conseguindo, de alguma forma, seja via, por exemplo, de um consórcio, às vezes um parcelamento, né, num curtíssimo prazo, direto com o próprio fabricante ou com o concessionário, né? Então, existe forma, assim, de estar acontecendo. Agora, indiscutível, né, Gustavo? O empurrão do financiamento, ele sempre é um fator que, se não prejudica, com certeza faz falta bem grande para facilitar os nossos negócios. Mas, a princípio, a gente não tem ainda, no caso da Noma especificamente, né, a gente não tem percebido assim, uma dificuldade de venda, porque o cliente não tem financiamento. Ele tem conseguido, de alguma forma, achar essa solução. Tá, o cliente Noma, como que ele se comporta, então, nessa situação? Vocês têm algum parceiro financeiro que ajuda ele a comprar esse produto? Ou ele busca de outras formas, ele tem os recursos próprios? Como que é o seu cliente? Hoje os clientes nossos trabalham, eles buscando as suas próprias alternativas, né? E a gente internamente, claro que tem convênios com algumas instituições e com o próprio consórcio, né? Que é o nosso próprio consórcio da Noma mesmo, que acaba conseguindo, dependendo o perfil do cliente, né? Ou tanto que ele é cliente do consórcio também, conseguindo aí algumas vantagens que permite ele antecipar essa compra, ou seja, a questão do crédito fica mais facilitada. Tá. Diante de crises, bom, a gente sempre ouve aquela máxima, né, de que toda crise gera alguma oportunidade. Você enxergou oportunidade nessa crise? Existe oportunidade? Porque não é para todo mundo que existe. Como que, enfim, você enxerga isso? Como que a Noma consegue aproveitar para alavancar alguma coisa nesse momento? Gustavo, é indiscutível, e eu vou falar como alguém, né, ou uma empresa que passou por essa crise. A crise obriga a gente a se reinventar. A crise obriga a gente a ter que achar saída, porque senão a gente morre, né? E por incrível que possa parecer, agora eu estou falando de nossa experiência mesmo, muitas coisas que a gente achava que era muito eficiente, muito bom, a gente descobriu que podia ser muito melhor ainda. E a crise ele apurou, né? Então, vamos dar alguns exemplos. A gente tinha, dentro da produção em um turno, só em basculantes, a gente tinha uma limitação assim, viu? A gente consegue fazer 5 basculantes por turno no máximo, né? Hoje, a gente faz no mesmo turno, na mesma área, com os mesmos equipamentos, basicamente mudando o processo, a gente faz 8. Aí a pergunta mas 5 não era o máximo? Né? Nós estamos falando de 8, nós estamos falando de 60% a mais. Como que houve esse milagre aí? Porque antes
a gente vivia numa situação mais confortável, né? Ou seja, a crise não existia e não tinha o que obrigasse a gente a ter que pensar fora da caixa. Com a crise, vem cá, se manter um outro turno, energia ligada, demanda contratada, viu, como é que faz? Não, tem que tentar trabalhar num turno só. Um turno só, ele é mais produtivo, né? Então, ou seja, a gente acaba descobrindo novos limites, sem dúvida. Então, assim, isso eu estou dando um exemplo, assim, da fábrica, mas se você for pensar no próprio escritório, igual nós aqui hoje, né? Nós não estamos fazendo uma reunião sem estar presencial, né? Ou seja, a gente não pensava. Eu vou dizer assim, eu era uma pessoa extremamente avessa a tentar falar dessa forma, mas não tem outra, então nós vamos estar usando esse método. E falando assim, home office é uma coisa que é importante para vocês ou não faz diferença do ponto de vista de uma indústria? Não, de uma indústria não faz, até porque na fábrica mesmo, o pessoal não trabalha muito próximo. É diferente, por exemplo, desses surtos que acabam acontecendo em frigoríficos aí, que primeiro que está numa situação bem mais de um frio maior, segundo que trabalha né, muito do lado do outro, porque o produto vai passando numa esteira e vai o pessoal trabalhando com basicamente assim, simplificando, com uma faca. Aqui na fábrica não, né? São células bem definidas, com uma determinada distância, muitos processos são automatizados. E no escritório, o que a gente fez? Fez distanciamento e, claro, né, quem pode não precisar vir, a gente acaba dispensando para essas situações. Pra você ter noção, aqui na nossa empresa, nós somos 760 pessoas, a gente teve um caso, né, de Covid, que não se alastrou para dentro da empresa e que foi identificado e tratado. Acho que assim, tem a questão do meio, tem a questão da sorte, as medidas e o próprio pessoal que se conscientizou que tem algumas atitudes, né, alguns hábitos que existiam que não poderiam mais continuar existindo. Então, acho que essa é a grande diferença. Esse ano, a gente não deve ter, mais uma vez, o IAA na Alemanha. Já não tem. Que era uma fonte de pesquisa, tecnologia, intercâmbio, né? Isso atrapalha vocês na busca por contatos, por tecnologia, ou ainda o fato de existir internet hoje à vontade é mais, ou seja, resolve o problema? Roberto, é indiscutível que o contato presencial, ele é uma diferença absurda, né? A gente hoje está falando aqui, mas eu, por exemplo, não consegui te cumprimentar pegando na sua mão e falando, tudo bem, como você, passando o calor da emoção, né? E a mesma coisa acontece com a feira. A EA realmente foi cancelada, ela foi cancelada ainda logo no começo da pandemia. É uma fonte de a gente buscar muitas ideias, né, desenvolver as nossas tecnologias, assim como acaba acontecendo com os nossos concorrentes também. Então, com certeza, é algum prejuízo nesse sentido. Agora, por um outro lado, a gente também tem que entender que talvez o efeito pandemia, e aqui eu não estou falando só do nosso segmento, ou só da nossa empresa, ele foi um agente importante de a gente o mundo dar aquela respirada, né? Porque a corrida estava muito gigante, né? Todo mundo lançando carro novo, ideia nova, aquela loucura, e nada se fazia bem feito. A real é essa, né? Essa pandemia, ela deu essa segurada, ou seja, a gente pode passar esse ano, a IAA só volta daqui 2 anos, né? Mas eu não penso que vai causar grande prejuízo tecnológico. A princípio, assim, para mim é a situação de uma oportunidade de consolidar todas as tecnologias que já foram desenvolvidas, ou pelo menos colocadas disponível dentro do segmento, ela se consolida nesses 2 anos, né? Ou seja, vamos ser bem objetivo, né? Com a loucura que vinha, né, antes dessa pandemia, colocava-se ideia, se funcionar, funcionou, se não funcionar, conserta, né? E isso não é certo, né? O certo não, vamos testar, ter esse tempo. E agora a gente vai conseguir ganhar. Então, tendo em vista o avanço que teve nos implementos, né, nos últimos 10 anos, eu penso que essa pandemia não vai ser
uma catástrofe tecnológica ou um atraso tão grande. Até porque o mundo inteiro não conseguiu ou não está conseguindo progredir, né, ou evoluir na mesma velocidade, na forma que fazia antigamente. Então, para mim, eu até diria assim, ele gera algum benefício, né, não é só malefício, não. Me diz uma coisa, você respondeu um pouquinho antes que o setor perdeu cerca de 25% da sua oferta, né, dos seus agentes, né? Isso refletiu especificamente em cima de Noma, em um ganho de mercado regional, vocês passaram a atingir uma região do Brasil em que não eram tão fortes, ou algum tipo de produto que não era tão demandado assim? Olha, assim, que foi uma mistura, né? A crise é o que a gente fala, é a comprovação de que do jeito que estava vindo não funciona mais. Essa, para mim, é a definição mais clara de crise, né? Eu penso assim, a Noma não conseguiu aproveitar esse lance dessa saída de alguns concorrentes como deveria. Agora, por quê? Porque a Noma também passou a enfrentar uma situação bastante complicada. Agora, o que a gente conseguiu evoluir? E aí eu não posso dizer que é só em decorrência dessa saída desses concorrentes, mas o mercado também se transformou, né? Hoje, por exemplo, Roberto, para transporte agrícola, usa-se muito basculante, né? Se eu falar assim, lá em 2013, qual era o percentual de basculante? Era metade do que se faz hoje no mercado. Então, existe uma mudança de conceito lá no transportador, né, que está demandando por basculantes, mas também, com certeza, os fabricantes trocaram um pouco de posição, né? Então, hoje, só para você ter a referência da Noma, a mesma quantidade que a gente faz de transporte de carreta graneleira tradicional é o volume de basculante, né? Isso não era assim nunca, né? Chegou uma época que a Noma fazia 60% em cima de graneleiras tradicional e 15% de basculante. Hoje, se eu falar, é 30 e 30, né? Já estão equivalentes, né? E é basculante que só serve para isso, né? Exatamente, né? Que ele gera um ganho operacional muito grande. Então, o cliente começou a entender que isso é vantagem. Legal, Marcos. A gente está vendo muita mudança, né, no mercado. Desde essa questão que você mostrou agora do basculante, você apresentou a questão da fábrica, que antes você produzia 5 produtos, você agora está produzindo 8 por turno. Você tem questões da economia, políticas que estão... sai crise, você acha que está recuperando, vem outra, chega a pandemia, clientes, players, né, do mercado, né, outros implementadores que estão saindo fora, enfim, mercado sobrando para quem é mais forte. Diante de tanta mudança em tão curto tempo, né, como que a Noma está se preparando para o futuro? Onde vocês querem chegar? Como vocês querem ser vistos? Posicionamento mesmo, daqui 5, 10 anos? Assim, Gustavo, a Noma, ela sempre buscou ter a seguinte característica ou posição em relação ao cliente. A gente não tem um produto que a gente compete por preço, né? O nosso mote de venda não é preço. A gente busca um produto que ele é, sim, competitivo no mercado, mas ele traz mais resultado operacional para o cliente. Então, volta a frisar para vocês. Nem sempre, ou não é o processo produtivo nosso facilitado que determina o produto que a gente vai fazer. Às vezes, a gente tem mais trabalho aqui na fábrica para conseguir entregar um produto que gere mais resultado para o cliente. Por quê? Porque o mercado está cada dia mais competitivo. Um exemplo bem claro é a questão de trabalhar peso. Isso foi um trabalho por nós iniciado lá em 2006, né? Quando o pessoal ainda sobrecarregava muito, não existia tantas balanças rodoviárias, e desde lá a gente vem pensando como faça um produto mais leve,
que tenha uma resistência até maior, né, um comportamento operacional, uma performance superior ao que já existia, né, e tentando aí manter a competitividade em termos de preço. Então, como que a gente quer quer ser posicionado no mercado? Que o cliente enxergue a Noma como uma solução efetiva para um bom resultado operacional, né? A gente quer que ele tenha uma boa experiência operacional com os nossos produtos. Há um tempinho atrás, se dizia que a indústria brasileira de implementos podia entregar qualquer produto que fosse demandado. O problema é que o mercado não demandava por causa de custo, ou seja, queria a solução, mas não queria pagar por essa solução. Esse panorama mudou alguma coisa nesses últimos tempos? Já mudou muito, e a prova bem evidente disso é o exemplo que a gente usou de sair dos graneleiros tradicionais, por exemplo, o basculante. Hoje o cliente admite que, por mais que um basculante tenha um valor, né, superior ao do graneleiro, na operação em que a situação de basculamento se justifica, ele não tenta improvisar com o graneleiro, ele tende a ir direto à solução, ou seja, aquela limitação, não, vamos pegar o mais barato, você não compensa, é muito caro, isso deixou de ser visto só pelo preço. O muito caro começou a ser analisado pela operação, né? Às vezes é o barato que sai caro, né? Ele vai tentar tirar, uma carga na enxada, quando na basculante ele faz isso muito rapidamente, sem um grande esforço, e ele ganha quantas viagens no mês só nessa mudança de... E aí, viagem é faturamento, né? Cada vez que eu faturo, eu deixo um pouquinho, supostamente, do lucro. Então, se eu girar uma vez, eu tenho uma chance de lucro. Se eu girar duas, eu tenho duas chances de lucro. Será que o investimento que eu faço pela oportunidade de lucro que eu tenho não vale a pena? Eu acho que andou mudando bastante assim. Não à toa, você observa que a tecnologia que tem nos caminhões, vocês que vivem aí dentro, assim como eu, do segmento, tem caminhão que é mais prazeroso dirigir do que um automóvel, né? E olha, né, o valor que a gente está falando, né? A gente fica igual antigamente acontecia. O agricultor comprava F1000 que custava 100 e não deixava ninguém pôr a mão, mas a máquina agrícola que custava 500, qualquer um colocava a mão. É a realidade de hoje, né? Mas a máquina agrícola não ia com ela para o cinema, né? Exatamente. É assim que funciona. Você consegue estabelecer para a gente um comparativo sobre a produtividade para justificar depois a escolha por parte do cliente na mesma aplicação? Graneleiro, basculante versus graneleiro convencional. Qual que é mais rentável? Desde a questão da perda de grãos durante o traslado até a utilização. Eu penso assim, Roberto, como a capacidade de carga do graneleiro e do basculante, ele se tornou muito próximo, né? Porque o basculante ele é mais pesado, a tara dele é maior do que a do graneleiro, indiscutivelmente, né? Mas só pelo fato do ganho da velocidade de descarregamento, né, ou a não dependência de colocar em tombador e tal, e eu já entendo que a basculante ela já tem um ganho substancial, né? Aquelas transferências internas, por exemplo, da fazenda, aquilo com um basculante, em vez de você fazer 3 viagens com um graneleiro, você vai estar fazendo 5, né? Ou seja, daqui a pouco você está com um basculante deixando de comprar mais um produto, né? Então, eu entendo assim, analisando pelo total a ser transportado, o basculante de cara, ele por exemplo, é uma solução que é indiscutível. A gente vai ver, em breve, ou nunca vai ver, por exemplo, um food truck equipado pela Noma? Tudo depende do mercado. Essa foi uma das lições da crise, né? Quantos produtos a gente está fazendo hoje que a gente não pensava em fazer? Um exemplo bem claro é carreta para transporte de gás natural liquefeito, né? A gente nunca pensou que fosse fazer. Hoje a gente faz rotineiramente.
Aliás, esse é um segmento que vale a pena investir, porque está vindo muito investimento, muita coisa grande, pesada aí nessa área de liquefeito, viu? Gás liquefeito. Indiscutível, né? Da mesma forma que a crise, ele apertou os bolsos nossos dentro das nossas casas, a gente aprendeu até a cozinhar, na verdade, o gás natural, ele está virando a solução, né, menos poluente, mais eficiente e que com um custo baixíssimo, né? Ou seja, era uma situação que não se investia. Não à toa hoje, você já tem no Brasil algumas operações, né, nem mais teste, de caminhões movidos a gás natural. Onde Pelo você menos pensava, duas marcas já trabalhando isso. Radicalizando, assim, onde você já viu aquele botijão de 13 litros tocar um caminhão para carregar carga? Na real, é quase que dizer isso, né? Era inimaginável, mas a crise fez a gente ter que evoluir. Só para observar, né, você falou em cozinha, né, as pessoas se especializando. Pô, eu era um grande especialista em termos de cozinha em abrir lata e cortar pão. Tem que aprender um pouquinho mais, cara. Claro, viu? E não é abrir lata e cortar pão para virar só patê, né? Hoje você está até fazendo gourmet, né? Então você Vamos brincar um pouquinho de futurologia, pegar a bola de cristal. A gente está vendo que o futuro do transporte é a condução autônoma. Independente de ser elétrica ou de qualquer coisa, mas é a condução autônoma. Digamos que ela já está no estágio mais avançado. Nesse caso, você não precisa mais de cabine. Você não quer ter motorista? Para quê? Ou seja, você acha que o futuro do transporte são implementos autônomos? Como que vai ser esse futuro de montador e implementador? Vai ver maior sinergia, né, entre implementadores e montadores para cada um usar o seu know-how? Como que você vislumbra esse futuro? Não sei se você já brincou com essa futurologia aí. Eu penso isso todos os dias, né? Porque eu nunca esqueço a história da Kodak, né? Que era uma baita de uma companhia e por não estar pensando o seu futuro todos os dias, acabou caindo numa cilada armada sem a atenção deles, né? Eu não sei, Gustavo, se vai chamar caminhão, se vai chamar carreta ou qualquer coisa que transporte, né? O fato é que haverá necessidade do transporte. Essa união, e não é só com fabricante de caminhão, seja lá com o que for, ela vai acontecer em todos os segmentos, né? Se você for pensar hoje, puxa, lembra que telefonia era um negócio, né, de poucas empresas ricas, né? Hoje tem internet para tudo quanto é lado, a telefonia deixou de... Mas, viu, muitas daquelas empresas tiveram que se reinventar. Então, a gente também tem que participar disso. Ao tempo em que a gente pensa que caminhões autônomos deixam de ter motoristas, desempregam motoristas, mas ele pode, com certeza, gerar muitas outras alternativas. E o mundo, ela está se tornando cada dia mais eficiente, né? Ou seja, alguns desperdícios, cedo ou tarde, eles vão deixar de existir. Então, essa relação maior com provedores de autopropulsor, isso é uma constante e a gente tem estado bastante conectado com isso aí, sim. Bom, Noma, eu acho que a entrevista está sendo muito legal, muito boa, e eu queria, então, abrir um espaço para você deixar uma mensagem final. Enfim, o que você quer falar sobre a Noma, o que é importante falar que a gente acabou não abordando nessa conversa? Falar um pouco sobre, mais objetivamente, da Noma, né, Gustavo? Noma é uma empresa nacional, 53 anos, ela é uma empresa familiar, tá certo que a gente tem um nível de profissionalismo já bem elevado, mas a gente continua dando pitaco no dia a dia aqui, tentando ajudar a empurrar o barco aqui, e tem dado muito certo. A gente não desiste do nosso negócio, né? A gente acredita muito, porque o Brasil é um país extremamente rico. Infelizmente, a gente está começando agora só, né, passado muito tempo, a enxergar as riquezas que a gente perde na mão dos outros, né? Eu estou dizendo aqui especificamente aí de uma classe política que não honra o valor que o brasileiro ou a geração que nós temos. Mas isso é passado, não adianta a gente ficar remoendo.
A gente acredita muito no país, por todos os momentos que a gente passou, o país passou também. A gente nunca entendeu que aqui não fosse o nosso futuro. E eu penso que, ainda que com pandemia, que é mundial, mas com toda a crise que a gente passou, esse é um país de muitas oportunidades, né? E a crise, ele demonstra isso todos os dias. E assim como foi para a Noma, com certeza está sendo para a maior parte dos brasileiros. O que a gente tem que ter é um pouco de paciência e sabedoria para aproveitar essas chances que o mercado está dando. E assim, com certeza, surgirão os novos mercados que a gente tem que explorar. Só para encerrar, da minha parte, eu queria só fazer um comentáriozinho, dizendo que a gente está vivendo uma pandemia que veio de fora para dentro, né? A gente está correndo o risco de ter uma invasão de gafanhotos, entre outras coisinhas assim, né? Só faltava, para equiparar um pouquinho essa balança comercial de tranqueiras, a gente poder exportar um pouquinho dos políticos para o mundo ver o que realmente é praga, viu? É verdade, Gafanhoto ficou pouco, né, nessa história. Uhum. Não, assim, Roberto, eu agradeço a oportunidade de estar falando mais uma vez com vocês, tratar com gente que gosta de modernidade, de inovação, né, tratar de assuntos que, de fato, instiga a gente a ter que pensar mais para responder as perguntas de vocês, sempre uma satisfação. E a nossa colaboração, ela sempre está à disposição de vocês também, o que vocês, Marco, tem uma tomada nova, vamos trocar uma ideia, fazemos isso com a maior satisfação possível. É só a gente fazer um pequeno pré-agendamento aí que a gente consegue com certeza. Para mim é uma honra aí trabalhar com vocês. Tá bom? Fechou. Muito obrigado. Quero agradecer a sua presença e pedir para todo mundo que está assistindo a gente deixar aquele joinha, se inscrever no canal, botãozinho vermelho aqui embaixo, marcar o sino para receber as atualizações a cada novo vídeo aqui do canal MTED. E ajuda a gente, né, pessoal? Vamos compartilhar esse vídeo, porque foi uma entrevista sensacional. Então, vamos passar nos grupos do WhatsApp, do Facebook, no Telegram, no LinkedIn, em todos os lugares, beleza? Falou, um abraço para vocês. Até logo. Beijo. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau.